Olá, amigos do canal Voz Ativa, muito boa tarde, graça e a paz de Jesus seja com vocês. Estamos aqui para mais uma oportunidade para a gente estudar a palavra de Deus. Passamos aí esse feriado prolongado, feriado de carnaval. Possivelmente agora estamos numa reta de dias para culminar com a com a Sexta-feira Santa. E assim então nós iniciamos 10 dias de oração, que na verdade é o ano inteiro orando por todo mundo, um orando pelo outro e todos orando por todos. Mas nessa oportunidade, a nossa igreja Adventista do Sétimo Dia, nós fazemos uma campanha todo ano chamada 10 dias de oração. Mas na verdade é 10 dias de clamor e orando todos os dias do ano até concluir o ano de 2026. E o tema dessa oportunidade é o Espírito Santo e o tempo do fim. No último vídeo que eu falei, de 1 minuto, eu falei sobre a importância do Espírito Santo. Nessa oportunidade, eu quero falar para vocês que o Espírito Santo, ele não é uma força ou energia como alguns pensam. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Quando fala pessoa, então já diz o nome, ele é uma pessoa, ele é um ser como Jesus Cristo. E aqui, em João capítulo 14, que é o Evangelho, eu estou abrindo a palavra do Senhor aqui, no verso 16 ele fala assim, ó, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Agora vem o verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esses dias de festa secular, para as pessoas aí fora, muitas coisas ruins aconteceu. Acidente, mortes, coisas ruins que o mal prevalece e tem feito lá fora. Muitas pessoas passaram dias em diversão, numa diversão vazia, uma diversão que traz uma alegria momentânea, mas ao mesmo tempo é um vazio que após essa festa continua vazio no coração. E aqui, na importância do 10 dias de oração, nos fala claramente a nossa importância de buscar a Deus, de entender de que o Espírito Santo de Deus, ele é um ser divino, ele é uma pessoa que convence do pecado, da justiça e do juízo. Além do mais, essa pessoa do Espírito Santo, ele ensina, ele fala, ele testifica, ele intercede, ele guia, ele também nos ajuda a falar a verdade. E acima de tudo, ele está na fórmula do batismo, quando a pessoa é batizada em nome de Pai, que é Deus, Jesus e do Espírito Santo. Também o Espírito Santo também, ele está ali capacitando, preparando as pessoas para o reino celestial, que é a volta de Jesus. E essa promessa foi dada para nós. E ele diz claramente que ele rogarei ao Pai, ou seja, Jesus, quando subiu ao céu, falou para o discípulo, fica num determinado canto, orando durante 10 dias, para receber o Espírito Santo. E de fato isso aconteceu. Está lá em Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2. A gente percebe que a descida do Espírito Santo foi para cumprir a missão da pregação da palavra de Deus. E aqui nós precisamos reconhecer o Espírito Santo em nossa vida para nós termos uma vida de comunhão com Deus. Precisamos ter o Espírito Santo para pregar a palavra do Senhor e, acima de tudo, ajudar essas pessoas a compreender que o tempo que estamos vivendo é um tempo prévio, é um tempo que está para findar e vai culminar com a volta de Jesus. Além do mais, Deus, através de Jesus, quer colocar o Espírito Santo em nossa vida, para que ele nos modifique e nos ajude a guardar a palavra de Deus, observar a palavra do Senhor de Gênesis ao livro do Apocalipse e, acima de tudo, ter uma mente equilibrada e, acima de tudo, ser dirigida pelo Espírito Santo. Porque derramarei água sobre o chão sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito
sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre o seu descendente. Eles brotarão como relva e como um salgueiro junto às correntes de água. Isaías capítulo 44, versículo 3 e versículo 4. E acontecerá que depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, seus velhos sonharão, seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as suas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Joel capítulo 2, versos 28 e 29. E além do mais, vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Isso está em Atos capítulo 1, versículo 8. Em João capítulo 16, versículos 7 a 13, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Além do mais, quando nós buscamos o Espírito Santo a cada manhã, buscamos o poder de Deus, a comunhão com Deus, e a gente precisa de Cristo em nossa vida para ser vencedor cada dia. E assim, a cada manhã, quando os arautos do Evangelho se ajoelham perante o Senhor, renova seus votos de consagração. Além do mais, o poder vivificante e santificador do Espírito Santo na vida. Ao sair para as atividades diárias da vida, temos a certeza de que o Espírito Santo está conosco, dirigindo a nossa vida e nos ajudando a fazer a vontade do Senhor. Ao unirmos o nosso coração ao coração de Cristo, colocamos a nossa vida em harmonia com a sua obra e virá sobre nós o poder do Espírito Santo, o mesmo que desceu no dia do Pentecoste na vida dos discípulos, que eles saíram para pregar nos 4 cantos da terra. A promessa do Espírito Santo é um elemento fundamental da fé cristã, representa a presença de Deus constante na vida dos crentes. Essa promessa se cumpriu no Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu com poder, enchendo então os discípulos para pregar a palavra do Senhor com ousadia e com intrepidez. E assim o Evangelho foi espalhado naquela época nos 4 cantos da terra. Quando a gente crê na promessa do Espírito Santo, temos a vida transformada, temos a vida mudada desde o interior. Cristo passa a habitar em nós, a gente passa a fazer a vontade do Senhor, a gente tem equilíbrio, a gente passa a ter os frutos do Espírito Santo. Vou ler para você que agora está em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando a gente tem o Espírito Santo, aqui em Miqueias capítulo 7, ele nos convence do pecado. E além do mais, Jesus está pronto a perdoar cada um de nós e lançar nossos pecados nas profundezas do mar. Olha o que diz aqui, Miqueias capítulo 7, versículo 18 a 20. Quem é o Deus? É semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, que te esquece da transgressão do restante da tua herança? Ó Senhor, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Então note que Deus lança nossos pecados nas profundezas do mar. Quem faz isso, essa convicção na nossa vida? É o Espírito Santo de Deus. Jesus subiu, ele vos enviará o Espírito Santo, e ele de fato está entre nós hoje, nos convencendo do que é pecado, da justiça, nossa que não vale nada, precisamos da justiça de Cristo, e nos convence do juízo, nos preparando para a volta de Jesus. Na prática, isso significa que, diante de hábitos prejudiciais, reações impulsivas ou dificuldade em perdoar, precisamos orar para que o Espírito Santo mude nossa vida. Ele é o agente divino capaz de amolecer o coração de pedra, tornando o coração mais sensível. Ou seja, tira um coração de pedra e coloca um coração de carne na nossa vida. Ou seja, transforma nós e nos habilita a ser uma pessoa simples e humilde, dirigida pelo Espírito de Deus. Além do mais, torna-se mais sensível, compassivo, disposto a seguir os princípios eternos e morais de Deus, que é os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20. Além do mais, por meio do Espírito Santo, é que a presença de Jesus torna-se realidade.
Podemos confiar em seu amor, sua proximidade e deve nos levar a buscar uma comunhão mais profunda com Cristo, sabendo que o Espírito Santo é a ponte que une nós à maneira íntima e duradoura. Portanto, é necessário abrir o coração à voz do Espírito Santo de Deus, permitindo que ele molde nosso caráter e nos aproxime mais de Jesus. Enquanto fazemos isso, então, a gente passa não apenas clamar o Espírito Santo, mas viver de acordo com o Espírito. E aqui eu quero terminar lendo com você João capítulo 16, versículo 13. Quando, porém, vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Então, quando nós buscamos o Espírito Santo, a gente tem uma vida mudada, transformada e dirigida por Deus. Esse dias que se passou, muitas pessoas beberam, usaram todo tipo de drogas, fizeram muitas coisas. Agora talvez a consciência pode estar um pouco pesada, ou talvez um vazio no coração. Mas eu quero dizer para você, amigo do canal Voz Ativa, que o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da divindade. Ele está na terra hoje, atuando na convenção, para mudar a mente e o coração das pessoas, para buscar a Jesus e se preparar para a volta de Jesus. A minha pergunta que eu faço para você nessa hora é o seguinte: você deseja que o Espírito Santo faça parte da sua vida? Você deseja que o Espírito Santo entre no seu coração e na sua mente, para que de fato você viva para Jesus? Se esse é o seu desejo, o meu convite para você é o seguinte: estude João 14, João capítulo 15, João capítulo 16, Evangelho no Novo Testamento, e deixe o Espírito de Deus falar a sua mente e o seu coração, e você verá que vale a pena servir a Deus, obedecer a Jesus, pregar o Evangelho que é Jesus e se preparar para a volta de Jesus. Que Deus abençoe você, que você possa assistir esse vídeo, deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, o seu like, compartilhar, se inscrever, e assim essa mensagem possa alcançar mais pessoas e preparando você, a mim e outros para o reino celestial de Jesus. Vamos orar? Santo e bom Deus, obrigado a Deus pela vida e pela saúde. Obrigado porque Cristo morreu na cruz do Calvário, subiu ao céu, está lá no santuário do céu como nosso sacerdote e voltará para nos buscar. E obrigado porque o Senhor enviou o Espírito Santo para moldar, para nos preparar, para nos ajudar em tudo a nossa vida, para que um dia sejamos contigo no céu. Perdoe nossos pecados, dê a nós um bom resto de semana, na tua graça, na companhia de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e na companhia dos anjos celestiais ao nosso redor. Porque oramos agradecidos, pedimos a Ti perdão por tudo no nome de Jesus. Fique conosco hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe você, uma ótima tarde, graça e paz, e que o Espírito do Senhor seja abundante na minha e na sua vida. Um abraço e até nosso próximo encontro com Jesus.